Muito bem, voltamos agora com o nosso segundo bloco do painel Sentença. Estamos aqui com o Dr. Fabrício Santos. Eu estava comentando aqui, quando as lentes estavam desligadas, né? Eu achei interessante esse tema. A audiência de custódia, ela funciona ou não funciona? Ao menos nessa realidade que o senhor vive. Olha, a audiência de custódia, Murilo, ela é um avanço na sua ideia, na sua gênese, sem dúvida nenhuma, é um avanço para as garantias constitucionais do indivíduo. Entretanto, temos que observar o momento atípico que nós vivemos. Quando eu digo momento atípico, eu quero dizer que hoje nós vivemos no que tange a presunção de inocência, nós nos afastamos do princípio constitucional da presunção de inocência, deixamos de valorizar e aplicar o princípio da presunção de inocência para privilegiar a semi-culpabilidade. A semi-culpabilidade que não é admitida em direito penal, que não é admitida para avaliar, antes do devido processo legal, se aquele custodiado, ele cometeu ou não cometeu determinado crime. Principalmente porque a audiência de custódia, ela não está para avaliar e adentrar no mérito da questão. Então, nós temos o quê? Nós temos a audiência de custódia para avaliar se a prisão é legal e se existe possibilidade daquele custodiado responder ou não aquele processo em liberdade. Então, é importante que nós tenhamos esse parâmetro para que nós possamos, de fato, entrar nesse instituto tão valoroso e tão importante que é a audiência de custódia. A audiência de custódia, ela é aplicada na sua gênese, na forma como se foi imaginada e criada, ela é algo, ao meu ver, salutar, importante para que nós alcancemos a garantia dos direitos constitucionais individuais de cada indivíduo. Porém, nós temos hoje esse distanciamento do princípio da presunção de inocência. O magistrado, quando ele vai avaliar, vejo eu na prática, eu sou um advogado, Murilo, que coloca a barriga no balcão, advogado militante, que vai semana sim, semana não, fazer audiência de custódia, que está diariamente fazendo despacho com o juiz, indo no balcão do cartório, e isso me credencia a ter uma análise crítica da audiência de custódia aqui em Rondônia. Eu gostaria de colocar esse ponto, por quê, Murilo? Porque nós temos hoje decisões das mais diversas. Das mais diversas. Quando eu digo das mais diversas, eu quero dizer que, a depender de um réu, a depender daquele crime que ele está em tese, que ele cometeu ou não, a gente observa esse juízo de semi-culpabilidade. Ah, mas aqui está o que os policiais falaram. E essa fé pública do agente público, ela tem que ser valorada, tem que ser sopesada, ela tem que ser analisada. Não se pode ter como verdade real aquilo que o policial muitas vezes falou. Não estou aqui denegrindo nem dizendo que aquilo que o policial fala é ou não verdade. Mas nós não podemos deixar de avaliar aquilo que o custodiado colocou. A prova, muitas vezes, material de que ele não estava naquele local, a prova material de muitas vezes que ele não participou, ou, isso aí nós estaríamos na questão de mérito, mas principalmente das possibilidades jurídicas que ele ostenta
como bons antecedentes, primariedade, Residência fixa. residência fixa. Ou seja, nós temos hoje o Instituto da Garantia da Ordem Pública. Tudo é fundamentado na tal garantia da ordem pública, de forma genérica. Isso é que nós, advogados criminalistas, não vamos aceitar, vamos estar sempre combativos contra esta forma, esse fundamento genérico da garantia da ordem pública. Hoje, mantém-se as pessoas no cárcere para esta garantia da ordem pública e não é ilegal manter para a garantia da ordem pública. Entretanto, é imperioso para a garantia de uma segurança jurídica que esta garantia da ordem pública seja fundamentada, ela precisa ser fundamentada, né? Não pode ser simplesmente dizendo a quantidade, o tipo do crime, a quantidade do entorpecente, o tipo do crime. Isso não pode ser mais objeto de manutenção de uma prisão do indivíduo. Porque a gente tem alguns problemas. A título para citação, na custódia de Porto Velho, a gente tem eu acredito que é um problema sim, que a gente não tem um magistrado da vara de audiência de custódia. São magistrados que vão fazendo rodízio, juízes substitutos, e os entendimentos vão mudando. São juízes mais garantistas, progressistas, juízes mais conservadores, mais que aderem mais à semi-culpabilidade. O que é interessante, porque você vê casos análogos, em que um magistrado deixa de ver os requisitos, de aceitar os requisitos que o advogado apresentou e adentra, de certa maneira, no mérito e mantém ou a culpabilidade ou não do custodiado. Em outras situações, quando nós, advogados, precisamos apresentamos alguns requisitos e para... O juiz plantonista? Não, custodiado. Para a gente poder apresentar alguns requisitos ali, a gente precisa minimamente entrar no mérito da questão. Sim. Como é o caso de não estar no local, não estava no local, algum tipo de prova produzida ali naquela meio incongruente com a narração dos fatos. E aí, magistrados dizem que não adentra ao mérito, portanto, ou permanece encarcerado, enfim. O que tem chamado a atenção é que o prazo estabelecido na lei das audiências de custódia, que seria 24 horas de prisão, ela não tem sido respeitada, pelo menos não aqui em Porto Velho. Para a apresentação do custodiado ao juiz da garantia. Juiz da garantia. Em que ocasiões isso tem acontecido? Murilo, durante a semana, ou seja, durante o expediente forense, como assim é conhecido, nós temos conseguido observar que há um respeito a esta dinâmica, né? O custodiado ele é apresentado na central de flagrantes, lavra-se o flagrante, né? E após ou seja, no dia seguinte, se der tempo vai no mesmo dia, porque tem 2 horários, pela manhã e pela tarde. Se puder, se for de manhã, der tempo de ser lavrado o flagrante até mais ou menos 2 horas, aquele custodiado é apresentado ali à tarde, né, por volta das 16 horas. Por volta das 16 horas, nós temos visto que o juiz que está lá, ele recebe, né, salvo em casos de exceção, quando tem um número muito elevado de presos, não extrapolou aquele prazo ali mais ou menos de 24 horas, joga-se para o dia seguinte. O que nos chama a atenção, que é importante nós tratarmos, é a questão do fim de semana. Aqui em Porto Velho, eu acredito que isso deve acontecer nas demais comarcas do interior. Aqui em Rondônia, hoje, nós não temos, falando especificamente de Porto Velho, nós não temos um juiz da garantia no fim de semana. O que tem acontecido no fim de semana é que quando tem um feriado na semana e que vai extrapolar muito este prazo, aí
o juiz vai, às vezes, fazer audiência no sábado. Isso eu já presenciei, certo? Mas, nesses casos, do final de semana, do feriado na semana. E aí, no sábado, para que se respeite esse tempo, né, previsto, ele faz a audiência da garantia ali, o juiz de custódia faz Aos sábados. aos sábados, eu acredito que até no domingo, dependendo da situação. Porém, não havendo isso, o custodiado do sábado, do domingo, ele é ouvido, apresentado na audiência de custódia da segunda-feira. Ok, gente, esse foi o nosso segundo bloco. Estou entrevistando aqui o Dr. Fadrício Santos e a gente volta já já.